Boa tarde, vamos começar a nossa aula de ciências. Na semana passada nós falamos sobre a cadeia alimentar, que é um desenho, uma representação de como a energia passa de um ser vivo para o outro conforme ele se alimenta. Mas não é só a energia que passa de um ser vivo para o outro. Os nutrientes, as substâncias que formam o corpo dos seres vivos também passam de um ser vivo para o outro conforme eles se alimentam. Quando um ser vivo se alimenta de outro ser vivo, ele está pegando a energia, mas também os nutrientes e as substâncias que formam o corpo do ser vivo. Nós vamos começar falando das plantas. Então, essa imagem aqui é da fotossíntese, que eu já expliquei na aula passada. Então, para fazer a fotossíntese, a planta precisa de água, que é absorvida pelas raízes, precisa do gás carbônico que está no ar e da energia do sol. E tudo isso vai lá para as folhas, e aqui a planta faz a fotossíntese e produz o próprio alimento dela, pegando a energia do sol. Mas além da água que é absorvida aqui nas raízes, os nutrientes que estão no solo, que a gente chama de sais minerais, também são absorvidos pelas raízes das plantas. E a planta usa esses nutrientes para construir todas as partes dela, o caule, a folha, a raiz, as folhas, os frutos, tudo que forma a planta. Então vamos voltar aqui para a nossa cadeia alimentar. Então aqui nós temos a nossa plantinha, que é o produtor. Ela está fazendo a fotossíntese, produzindo a sua energia, o seu próprio alimento. Mas aqui ela também está absorvendo os sais minerais, que são os nutrientes ou matéria orgânica que estão no solo. Quando o gafanhoto se alimenta da planta, ele também pega esses nutrientes e matéria orgânica para ele, para formar o corpo dele. Quando o sapo se alimenta do gafanhoto, ele também pega esses nutrientes, a matéria orgânica que está no gafanhoto para ele. E vai usar isso para formar o corpo dele, para criar, para crescer, formar tudo o que ele precisa. E quando a cobra se alimenta aqui do sapo, ela também pega esses nutrientes para ela. E a mesma coisa acontece com o gavião. Quando ele se alimenta da cobra, ele pega esses nutrientes todos para ele. E a mesma coisa com os decompositores. Quando os animais morrem, ou a planta morre, ou cai alguma parte da planta em algum lugar, os decompositores vão pegar todos esses nutrientes e matéria orgânica aqui para eles e vão decompor essa matéria orgânica, por isso que eles chamam de decompositores, e transformar essa matéria orgânica em sais minerais de novo, que as plantas vão usar, vão absorver pelas raízes e começar tudo de novo. Então vamos ver essa imagem aqui que é do livro. Então aqui tem a plantinha fazendo a fotossíntese dela e absorvendo aqui nas raízes os sais minerais. Ela vai transformar esses sais minerais em nutrientes no corpo dela, nas partes dela, né, da planta. E quando a capivara come a plantinha, que ela vai pegar esses nutrientes para ela. Mas vamos perceber uma coisa? Existem flechinhas de duas cores aqui. Uma flechinha vermelha e outra azul. A flechinha vermelha está falando da energia, a energia que está nos alimentos, que dá energia para os animais e para a planta fazerem tudo o que eles precisam. E a flechinha azul está falando de substâncias. Essas substâncias são os nutrientes. Então, a gente tem que olhar os dois agora aqui nesse desenho, nessa cadeia alimentar. Então, aqui do sol está saindo a energia que vem aqui para a planta e ela faz a fotossíntese dela. E a planta também está pegando aqui os sais minerais que estão no solo, que são essas substâncias, esses nutrientes. Quando a capivara come a planta, ela está pegando a energia e os nutrientes. Quando a onça come a capivara, ela também está pegando a energia e os nutrientes. Aqui, vamos olhar os decompositores. Quando a capivara, a onça ou a planta morrem e os decompositores vão se alimentar deles, eles também pegam a energia e os nutrientes. Mas vamos prestar atenção em uma coisinha aqui. Quando os decompositores, eles devolvem os nutrientes, que são os sais minerais para o solo que as plantas vão usar. Só que eles não devolvem a energia.
Então, a energia que vai sendo passada aqui na cadeia alimentar termina aqui nos decompositores. Mas os nutrientes não, os nutrientes voltam para o solo e as plantas vão usar. E vai começar tudo de novo. Então, a energia começa aqui do sol para as plantas e passa por todos os animais da cadeia alimentar até chegar nos decompositores e termina aqui. Os decompositores usam essa energia para eles e acaba aqui. Mas os nutrientes, que são essas substâncias que formam o corpo dos seres vivos, eles saem aqui da planta, passam por todos os animais até chegar nos decompositores, e quando chega nos decompositores, essas substâncias, esses nutrientes voltam para o solo e as plantas vão usar. Então hoje nós descobrimos que os seres vivos precisam de energia e além dessa energia, eles também precisam de nutrientes que vão formar o corpo deles. Então quando um animal se alimenta, ele está comendo energia e também os nutrientes e as substâncias que ele precisa. Inclusive a gente, né, as pessoas. Quando a gente come algum alimento, a gente está comendo energia e também nutrientes que são importantes para formar o nosso corpo. Então vamos ler junto aqui o textinho da página 16. Fluxo de energia e ciclo da matéria. Toda a energia necessária à vida provém do sol. Então lembra que a energia que as plantas transformam no seu alimento vem lá do sol e que todos os animais vão usar essa energia? A luz solar entra nas cadeias alimentares pelos produtores, que são as plantas, e é transformada por eles e armazenada no alimento. Então, a energia que está lá no sol, as plantinhas pegam e transformam no alimento. Essa energia é depois transferida aos consumidores primários, que são os animais que se alimentam das plantas, que a fornecem aos consumidores secundários, que são os animais que se alimentam daqueles animais, né? E assim por diante, até chegar aos decompositores. Dizemos que a energia flui em uma só direção, dos produtores para os decompositores. Então, aqui está dizendo que a energia começa lá nas plantas, que pegam essa energia do sol, vai passando de um animalzinho para o outro, até chegar nos decompositores. E ela para aí. Os decompositores usam essa energia e depois essa energia não passa para mais nenhum lugar, nenhum ser vivo. Por sua vez, as substâncias que fazem parte do corpo dos seres vivos têm um ciclo fechado na cadeia alimentar. Essas substâncias são os nutrientes que formam o corpo dos seres vivos. Entenda por quê. Elas são transferidas dos produtores aos consumidores primários, destes para os secundários, e assim por diante, até os restos dos seres vivos chegarem aos decompositores. Estes, que são os decompositores, ao realizarem a decomposição, liberam nutrientes no ambiente, sais minerais e outras substâncias, como gás carbônico, que são finalmente absorvidos pelos produtores. Assim, a matéria ou substâncias, que são os nutrientes, saiu dos produtores e voltou a eles. Portanto, a matéria é constantemente reciclada da natureza. Então, aqui está falando a diferença da energia para a matéria, que são os nutrientes e as substâncias que formam os seres vivos. A energia sai lá das plantinhas e termina nos decompositores. Agora, a matéria, os nutrientes, que são as substâncias que formam o corpo dos seres vivos, eles saem lá das plantas, passam por todos os animais para chegar nos decompositores e depois voltam para as plantas de novo. Então, a energia vai lá dos produtores até os decompositores, mas as substâncias, os nutrientes, eles ficam sempre girando, né? Vão sempre dos produtores, passam por toda a cadeia alimentar, chegam nos decompositores e voltam para os produtores de novo. E é isso que está falando aqui nessa imagenzinha. Né? Lembra que o vermelhinho, a flechinha vermelha fala da energia e a flechinha azul fala das substâncias, né? Dos nutrientes que formam o corpo dos seres vivos. Então, a energia ela começa aqui nos produtores, passa pelos animais e termina aqui nos decompositores. Mas essas substâncias, né, que são os nutrientes, eles começam aqui nos produtores, passam pelos animais, vão para os decompositores e voltam para os produtores de novo. Hoje vocês vão fazer atividades que falam sobre tudo que nós estudamos até agora, então tem que prestar bastante atenção. Vocês vão ler o texto da página 16 e responder as questões da página 17, 18 e 19.
Bom, e o exercício 1. Observe o esquema abaixo em que estão representados alguns seres vivos. Plantas, uma capivara e uma onça. As setas verdes representam o alimento e a energia nele contidos, passando de um ser vivo para o outro. As plantas servem de alimento para a capivara, que serve de alimento para a onça. Então, olha o desenho aqui. Observe o tipo de alimento que a onça e a capivara comem. Ligue as colunas corretamente. Então, aqui tem que ligar certinho quem são os produtores, quem são os consumidores primários e quem é o consumidor secundário. É só ligar um no outro aqui. Agora a 2. A B, né? B dá 1 ainda. A onça e a capivara precisam de energia para viver. Escreva de que forma cada um desses animais obtém energia. Então, pense, de onde que a onça obtém energia? Do que ela se alimenta? E a capivara? Onde que a capivara tem a energia? De que ela se alimenta? E a letra C. De onde as plantas obtêm energia para se manterem vivas? Pensa aí, hein? Não é difícil. Agora a D. Para sobreviver, a onça depende de alguma maneira da luz do sol? Será que a onça precisa da luz do sol para ter energia? Agora 2. Leia a historinha em quadrinhos. Então, vocês vão ler essa historinha bem bonitinha, uma historinha legal, e depois vão responder. Cebolinha e Cascão queriam assustar Mônica e Magali. Por que o plano não deu certo? Essa aqui tem que pensar um pouquinho, hein? Agora a 3. A 3 também tem que pensar. Observe os dois esquemas a seguir. Então, olha, aqui tem a letrinha A. Tá vendo que as flechinhas estão saindo aqui do 1, indo pro 2, pro 3, pro 4 e voltando pro 1? E aqui na letrinha B, ó, as flechinhas estão indo, saindo do 1, do 2, do 3 e termina no 4. Para aqui. Então, a letra A fica sempre voltando e a letra B começa em um lugar e termina no outro. Agora tem as perguntinhas, né? A letra A. Qual deles melhor representa o movimento da energia e das substâncias em uma cadeia alimentar? Então, vocês têm que olhar aqui o desenho, a imagem, e pensar qual dos dois representa melhor, está mostrando melhor o jeito que a energia passa de um ser vivo para o outro. E qual deles está mostrando melhor o jeito que as substâncias, que os nutrientes passam de um ser vivo para o outro. Então, você tem que dizer se é a letra A ou a letra B que está mostrando o movimento da energia, e se é a letra A ou a letra B que está mostrando o movimento das substâncias, que são os nutrientes. A B. Quais são as diferenças e as semelhanças entre eles? Essa aqui tem que pensar um pouquinho, tá? Então, o que tem de igual entre a A e a B e o que tem de diferente? Agora, a C. Relacione os números que fazem parte dos esquemas aos seguintes elementos: produtores, herbívoros, carnívoros e decompositores. Então, vocês vão olhar aqui de novo e pensar. O 1 é o produtor, é um herbívoro, um carnívoro ou um decompositor? E o 2? Será que é um produtor, um herbívoro, um carnívoro ou um decompositor? Vocês vão fazer o mesmo com os outros, tá? Então, vocês vão colocar o número 1 e escrever se ele é produtor, herbívoro, carnívoro ou decompositor. Depois colocar o número 2 e escrever também. E assim por diante, tá? No 3 e no 4. Façam as atividades com bastante carinho. Se precisar, voltem às páginas do livro para achar as respostas ou assistam os vídeos das aulas anteriores e quando terminarem me mandem fotos das atividades e eu vou ficar aqui esperando.